Mas agora, já que a gente está falando de temperatura, como é que tá aí na sua casa? Tá quente? Você sabe que a estação mais quente do ano já está dando as caras. E a gente sabe que o calor favorece a multiplicação dos insetos. Por isso, nessa época, é importante a gente ficar mais atento às picadas desses bichos. E hoje a gente vai falar mais especificamente das abelhas, vespas, marimbondos, formigas. Você sabia que eles são diferentes dos borrachudos, da pulga, do pernilongo? E a consequência da picada, provavelmente também. Pois é, quem explica tudo isso pra gente é a médica alergista e imunologista, doutora Renata Garbossi Frigi. Seja muito bem-vinda, doutora. Quando eu falo de pernilongo, eu já vou lembrar de uma coisa que as pessoas em casa devem assim, a minha raquete já está na mão. Exatamente, Não tudo é? bom, Ávio? Tudo bem, doutora. Tudo bem. Nossa, o meu pai é viciado nessa raquete, eu acho tão engraçado. Chega, adora dar uma raquetada no pernilongo. Pior que aqui ainda tem um monte de raquete, minha mãe sempre pede para eu levar para ela. Exatamente. Mas a gente fica tenso, né? Porque chega o verão, a gente fala assim, não tem como deixar a casa fechada, então você abre a sua casa, né? Isso. Abre as janelas e aí eles vão sentir que eles estão sendo convidados. Exatamente. Como que a gente pode lidar, principalmente agora, né? No comecinho, pensando nos pernilongos, nos mosquitos, qual que é a diferença deles? Assim, primeiro que os insetos, a gente tem dois tipos de inseto, né? A gente tem os septos eminópteros e os hematófagos, nome bem complicado. Bem complicado. Os hematófagos são aqueles insetos que gostam de sugar o nosso sangue, tá? Então a gente fala em pulgas, carrapatos, pernilongos e borrachudos, então que sugam o sangue. E os eminópteros são aqueles insetos que instilam o veneno no nosso sangue. Esses são os mais perigosos, que colocam o veneno quando estão picando a gente. A gente fala de abelha, vespa, marimbondo e formiga. Então existe uma diferença entre essas duas classes de inseto. Quando a gente fala dos pernilongos, então que pra gente eles são terríveis, mas a gente tá vendo ali que nem tanto, né? Como que a gente pode se defender em relação a eles? Porque também existe uma alergia dessas picadas, não tem, doutora? Existe, sim. Existe aqueles, principalmente as crianças são mais suscetíveis a ter a alergia, a picada de pernilongo, né? E geralmente melhora por volta dos 8, até os 10 anos a criança costuma melhorar da alergia à picada de pernilongo. E tem alguns pacientes, uma pequena parcela vai para a vida toda, né? Mas a principal forma da gente se defender das picadas de pernilongo, que são os hematófagos, né? Que sugam o nosso sangue, é através dos repelentes, né? Repelentes, os sprays que repelem, né? Esses insetos. Então, a gente tem os repelentes, os sprays que a gente pode colocar na pele, em forma de creme, em forma de gel, em forma de spray com aguado mesmo, né? Uso de tomada, né? Tem até aqueles espirais antigamente que falavam, eu levava né? pra praia, a cobrinha verde. Isso, a cobrinha, exatamente. Esses daí são bastante eficazes, né? Ainda, a gente vê uma eficácia, mas num ambiente um pouquinho menor. Eles o que pode ajudar a gente a repelir esses insetos. Citronela, né? A citronela. Existe também algumas coisas que eu falo. Geralmente no final da tarde você falou, deixar a casa com tela, fechar a casa, né? Eles gostam lá por volta das 4, 5 horas do entardecer, é a hora que eles gostam de invadir nossa casa, né? Aí fica de madrugada, né? É a hora que a gente tem para evitar a entrada deles é ao final da tarde. Boa. E né? essa alergia é uma alergia que dá para ser controlada com pomadas ou remédios. Isso, ó, fumacinha. A fumacinha, exatamente. Então, é um tipo de alergia que não vai causar um prejuízo muito grave para o paciente. O paciente vai produzir uma reação alérgica, mas é uma reação benigna, né? Não vai levar a óbito, não corre risco de vida. Então, assim, é ruim, você tem o incômodo da coceira, o incômodo das feridas, porém não leva a óbito, né? Não é tão grave, é benigno que a gente fala. Boa. E a doutora agora citou, né, o óbito, né? E eu acho que várias pessoas que nasceram nas décadas de 80, por exemplo, elas vão lembrar de um filme que a gente viu a primeira vez, né? Uma alergia por causa de uma abelha, eu acho, né? Doutora, as pessoas... a gente viu ali que foi um enxame, né? Então tinham várias ao mesmo tempo, né? A pessoa pode chegar a óbito nesse tipo de exemplo ou, de repente, uma só também? Então, exatamente, né? A alergia à picada de abelha é grave, tá? Nos pacientes que são alérgicos, então você tem dois tipos. Às vezes, uma picada de abelha pode levar a óbito no paciente. Se o paciente for um paciente anafilático, alérgico ao veneno de abelha, que são os insetos himenópteros, né? Que instilam o veneno. Se é alérgico ao veneno da abelha, uma picadinha pode causar uma reação grave e matar. Então, existe aquele que é realmente alérgico, existe aquele que sofreu picada de um enxame de abelha, mais de 50 picadas, mais de 100 picadas. Esse também pode ir a óbito, né? Por conta da quantidade de veneno instilado.
Você pode, se você for alérgica, um pequeno veneno, um pouquinho de veneno já é o suficiente para te causar uma anafilaxia, uma reação grave, ou quando você tem realmente uma picada de um enxame, pode também matar o paciente que não é alérgico. E aí a gente está falando de abelha e do que mais, doutora? Então é abelha, vespa, marimbondo e formiga. São os principais insetos que podem causar uma anafilaxia e o óbito do paciente. Formiga, né? É qualquer formiga? Porque tem umas que são doloridas. São doloridas, mas as formigas que mais causam anafilaxia são duas, a Rickettsia, né, Riccieri, não, é de Riccieri, desculpa, formiga Riccieri, e a Solenopsis invicta. Né? A mais comum é aquela formiguinha vermelha, essa que está aparecendo aí. Sabe aquela formiga de campo de futebol? Sim. De grama? Então, essa daí que é a fatal. Né? Para quem é suscetível, para quem tem a suscetibilidade genética de ter uma reação alérgica à picada desse tipo de formiga, aí pode ser fatal uma única picada. E doutora, é possível a gente identificar se é alérgico? De que forma? Então, assim, geralmente a gente só consegue identificar que a gente é alérgico à picada sendo picado, né? Então, assim, o paciente tem que contar com a sorte de ser picado, de apresentar uma reação grave e procurar um atendimento médico, tá? Geralmente você fala assim, doutora, como é que eu sei se eu vou ser alérgico? Não tem um exame que eu vou detectar se o paciente vai ser alérgico, né? Geralmente você sofre uma picada antes, né? Apresenta uma reação mais generalizada, tá? Uma reação mais grave. E aí você procura o médico através de exames, vem uma positividade muito grande em exame de sangue. Você consegue detectar aquele anticorpo específico que você produziu durante a reação alérgica, né? Então você sabe que aquele paciente realmente está suscetível a uma anafilaxia. Tá? Ele teve uma reação grave e produz anticorpo específico. Esse paciente corre risco de vida na próxima picada. Né? O médico tem que orientar. Nossa, então, por exemplo, se aconteceu, você já foi direto para o hospital, que já sentiu que empipocou, enfim, coçou, queimou, numa próxima é muito mais rápido. É muito mais rápido, exatamente, porque você já tem um anticorpo específico contra o veneno. Então, na próxima, onde você recebe a segunda picada, acho que a reação é um pouco mais grave, né? Um pouco mais rápida. Os principais sintomas são, né? Geralmente, a formiga pica no pé. Você está no campo de futebol, pica no pé. Aí você tem, geralmente, uma reação local e uma reação sistêmica. Então, picou o pé, mas o olho inchou. Picou o pé, inchou boca, olho, pode dar edema de glote, pode dar urticária generalizada para o corpo. Isso é uma reação sistêmica. Então, já é uma reação grave a picada. Esse tipo de reação pode levar a edema de glote. Pode levar a óbito. Exatamente. As crianças, por exemplo, as pessoas que já são alérgicas a alguma coisa, de repente até usam, né, o remédio, enfim, adrenalina. A adrenalina, isso é uma caneta de adrenalina. É uma que a gente chama de EpiPen. Isso salva a vida. É bom ter sempre. Isso. E ela é mais suscetível também a insetos, por exemplo? Então, geralmente, as pessoas me perguntam isso, os pacientes no consultório. Doutora, se eu tenho alergia à abelha, eu vou ter abelha aquela amarelinha, sabe? Eu vou ter alergia à vespa? Não necessariamente. Você pode ter uma suscetibilidade, sim. Já vi pacientes que são alérgicos a 2 tipos de inseto, né? Himenópteros, juntos, mas isso não é regra. Mas pode ter uma suscetibilidade, sim, a ter a alergia a outros insetos da mesma família, né? De himenópteros, entendeu? Mas uma coisa interessante que eu queria falar, que eu estava até conversando com o pessoal daqui da produção, você sabia que esses tipos de abelha, vespa, marimbondo, formiga, a gente não consegue repelir com isso daqui? Então, eu ia perguntar, mas aí como é que a gente faz para, né, de repente, se proteger? Exatamente, a gente não consegue. Não adianta nada. Não adianta nada. Para esse tipo de inseto, abelha, vespa, marimbondo e formiga, a gente não tem repelente. Né? Por exemplo, se você é alérgico, você tem que tomar cuidado para não frequentar ambientes onde você sabe que você vai ter esses insetos, né? Se geralmente é um paciente que gosta de adentrar o mato, igual essa criança do vídeo, né? Tem que ficar um pouco mais esperto, tem que estar portando uma caneta de adrenalina. Geralmente eu falo assim, você vai viajar com a sua família, a criança é alérgica à formiga, porque eu já tive vários pacientes que são alérgicos à formiga, que frequentam campo de futebol, né? Sempre tem um corticoide à mão, um antialérgico, uma caneta de adrenalina é o ideal, mas não necessariamente o paciente consegue comprar, porque realmente é muito caro, tá? Então, assim... Aqui ainda é muito caro, né, Aqui doutora? no Brasil é muito caro. A caneta de adrenalina, ela custa por volta de $500. Nossa, eu com não validade imaginava que de era 1 a 2 anos. Só? 1 a 2 anos. Dinheiro, É muito dinheiro. Então, assim, acaba que você fala, vou gastar todo esse... Às vezes tem família que não tem condição.
Então, quando não tem condição, eu peço para tomar cuidado. Vê se na sua casa não tem focos de enxame de abelha, né? As casinhas de abelha. Cuidado com os ninhos, né, de formiga que você tem geralmente em grama. Tomar muito cuidado. Detetizar a casa por conta das formigas. Então, tem que fazer um controle assim. Isso aqui não funciona para esse tipo de inseto. Tá? Então tem que tomar um cuidado a mais. A mais. Exatamente. Ah, tem aquela coisa, doutora, eu não sei se as pessoas sempre perguntam isso, mas existe um tipo de sangue que de repente o bichinho fala assim, ah, essa daí é docinha, porque eu não sei, às vezes tem algum lugar, tem várias pessoas naquele lugar e o bichinho só vai em uma. Então, exatamente, eu sou dessas. Eu também. O meu é a abelha, eu sou muito abelha, muda comigo, né? Eu vou para um lado, então, a gente diz que são os feromônios. A gente libera odores na pele e que são mais suscetíveis à atração desse inseto, que são os feromônios. Nem repele, não é repelente, né? Atrai o inseto. São os feromônios, o cheiro da pele de certas pessoas pode atrair esse tipo de inseto. E você me perguntou uma coisa que eu acho interessante falar. Além de você estar portando caneta de adrenalina, corticoide, antialérgico, uma coisa, se você tem um filho ou você tem um paciente que ele é alérgico, tem anafilaxia, já sofreu uma reação grave, tem paciente que já foi entubado por conta disso, existe imunoterapia. Existe tratamento de vacina, existe. Você faz uma dessensibilização à picada do inseto. Existe imunoterapia muito eficaz para esse tipo de inseto. Para pernilongo, não funciona tanto porque é benigno, vai melhorar com a idade, vai ser um adulto tranquilo, não vai trazer tanto prejuízo para a vida do paciente. Mas esses pacientes que sofrem reações graves, correm risco de vida, existe a imunoterapia. Então, assim, tem que fazer dessensibilização. Você consegue tirar a sensibilidade à picada, você não chega a óbito. Você consegue até, depois que você completa o tratamento da vacina, da imunoterapia, eu tive um paciente que fez para formiga, era uma criança de 5 anos mais ou menos, já tinha sido entubada 2 vezes, porque ele gostava de jogar futebol, e a formiguinha vermelha, e aí a gente começou o tratamento, a mãe desesperada, fez tudo certinho. No final, tipo assim, de uns 5 anos de vacina, porque é uma vacina bem prolongada, né? Ele sofria picada ainda, ela falava, doutora, forma só uma bolinha no pé. Gente, que diferença. Ele nunca mais teve reação sistêmica. Então, você consegue tirar a sensibilidade da gravidade. É um tratamento bem legal e tem que fazer. Para você conseguir, para você não morrer, né? Igual o fim trágico desse filme, né? E parece tão inofensivo, não é? Você fica pensando, gente, é muito grave. Um negocinho pequenininho, não, é muito grave. E se você procurar na internet, se você procurar ver, né? Que hoje em dia a gente tem acesso à internet, tem muito caso de pessoas que morrem com picada desse tipo de inseto. Meu Deus, atenção, muita atenção. Viu, minha gente? Cuide de você, cuide dos seus filhos, né? E procure saber mais. Por favor, viu? Se tem mais dúvidas, doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Sempre, obrigada. Maravilhosa. @doutora Renata Garbossi Frige, tá aparecendo para você aí o Instagram. O contato da clínica é o 12 3913 6154. Uma coisa boa também é a gente não usar roupa escura, né, doutora? Exatamente. Isso daí ajuda, tem a roupa, a coloração no mato ajuda bastante a não atrair o inseto. Né? Boa. Aprendemos bastante, não é, Léo? Muito, muito, muito.